Olá, bem-vindos a mais um Profilers. Hoje trago-vos mais uma convidada, mais um percurso muito curioso. Falamos de uma empreendedora nata que entre projetos como as Nações Unidas ou a Amazon já viveu em inúmeros países com imensas aprendizagens, muito ligada ao mundo das startups e, portanto, hoje vamos passar a conhecer com um bocadinho mais de detalhe a Marta Sousa Monteiro, que é hoje Manager na Amazon Web Services ao nível da EMEA, num projeto que já nos irá explicar também. Olá Marta, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Obrigada eu, porque de facto, como eu estava a dizer, tens quando falamos sobre ti com outras pessoas, falam-nos sempre, vem logo o empreendedorismo, é uma empreendedora nata, uma pessoa de fazer acontecer. Sim. E tens vindo de facto a ter um percurso muito curioso, muito diverso, em projetos muito distintos, mas que tem sempre este elo comum que é o empreender. E portanto eu acho que é de facto bastante curioso o teu percurso e por isso tive imenso gosto em convidar-te para nós conversarmos hoje um bocadinho. Obrigada. Tu optaste por estudar comunicação social. Uhum. O que é que na altura te levou a escolher comunicação social Sim. e não outra coisa qualquer? Bom, eu costumo dizer que é assim, eu gostava de estudar, mas sempre gostei mais de trabalhar. E, portanto, quando foi na altura de escolher o curso, foi do género. Eu até gostava de ir para gestão, mas também não é bem a minha coisa. O que eu gosto mesmo é de comunicar, de conhecer o mundo, de conhecer as pessoas e de perceber as pessoas a fundo. No fundo era isso. Pronto, os meus pais ficaram um bocado decepcionados, não vou mentir, mas acabei por ir para a comunicação social sem saber se de facto iria depois seguir comunicação social ou se iria depois abraçar uma coisa mais gestão. Mas eu sempre fui uma pessoa que não vi as decisões que eu tomo como finitas, tipo, ok, vou tirar este curso, quer dizer que depois vou ter que ser jornalista. Não, pensei, vou tirar este curso, tem imenso a ver comigo, até gosto das cadeiras, bem, vou fazer e depois logo se vê. Portanto, eu nunca fui aquela pessoa que vê o que eu vou fazer agora como o limite de onde eu posso chegar. E acho que também fui muito influenciada pela minha irmã mais velha, que também tirou o curso de comunicação social na Católica, por mero acaso, calhou e estávamos as duas no mesmo curso, ela 12 anos mais velha do que eu, mas no entanto eu observava e ela estava a trabalhar na área de management, a tirar um MBA, etc. Portanto, eu pensei, por que não? Quer dizer, porque é que não é, no fundo, dedicar os próximos 3, 4 anos da minha vida a estudar uma coisa que eu gosto muito, não quer dizer que isso depois me vá limitar para o resto. E sou a prova disso, porque hoje em dia não trabalho em nada que tenha a ver com comunicação social, apesar do curso me ter dado imenso jeito. E principalmente nos dias de hoje, a comunicação é uma coisa tão importante. Deixa-me só de repente para te fazer uma pergunta. Sim. Que vai andar um bocadinho para a frente, mas que eu não resisto, que é essa característica tua que tu acabaste de apontar, de não veres as coisas como finitas, como te limitarem. De alguma maneira é essa característica que tu tens desde tão jovem, que tem feito e que tem proporcionado estes horizontes tão mais alargados que depois foste abraçando a nível profissional. Sem dúvida, é o não ter medo, eu costumo dizer, é preciso uma pequena dose de loucura, não é? Por isso que eu gosto muito daquela música do Seal que é, agora estou-me a esquecer do nome, mas You're never gonna survive if you don't get a little bit crazy. Estou-me a esquecer agora um bocadinho das lyrics, mas é isso mesmo, é preciso um bocadinho de dose de loucura, costumo dizer, mas é isso que tem feito toda a diferença, que é o não ter medo de arriscar, o não ter medo de ir, o não ter medo de não fazer e não ter vergonha. E atenção, eu às vezes também sou uma pessoa insegura, também tenho as minhas inseguranças e trabalho muito isso com a minha coach, em terapia e tudo, eu sempre tive muita noção disso. Mas ok, eu tenho medo, mas eu vou na mesma, faz toda a diferença. E eu sempre fui assim desde criança. Um bocadinho de vergonha e tal, mas vou. Um bocadinho de medo, mas vou. Isso, sem dúvida, tem feito a diferença. Na minha carreira, que é incrível. Enquanto tu estudavas comunicação, o que é que tu foste projetando para ti em termos de carreira? Tu já partiste a saber que o curso não te iria limitar e no limite dar-te um conjunto de ferramentas que depois irias usar, que era uma coisa que tu gostavas imenso. Exato. Mas foste projetando o quê para ti? Recordas-te? Bem, eu sempre fui uma sonhadora. Ok, só para terem ideia, eu em criança dizia lá em casa, eu quero ser embaixadora. Mas embaixadora do quê? Não sei, mas quero ser embaixadora de Portugal em algum lado, quero representar Portugal. Portanto, eu sempre fui uma sonhadora assim mesmo sonhar em grande. Agora, o que é que eu noto? Que durante o meu curso, enquanto que as outras pessoas, os meus colegas, muitos deles estavam já a definir, ok, então depois eu vou para aquele sítio trabalhar naquilo, eu não, eu já estava a começar a ver broad, não é? Okay, o que é que existe mais? Eu sempre tinha aquelas coisas do, eu quero ir viver para fora, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir um dia para um país subdesenvolvido trabalhar num projeto qualquer. Portanto, muito sonhar. Claro que eu também tinha tendência, de vez em quando, isto também tem a ver um bocadinho, que eu acho, com a mentalidade às vezes portuguesa, apesar que eu acho que nós temos coisas fantásticas, mas às vezes limitamos-nos um bocadinho ao pensar um pouco mais pequeno, não é? E ficar aqui fechadinhos no nosso cantinho. Claro que eu às vezes também tinha tendência para pensar, bem, se calhar estou a sonhar demais, mas não, continuava sempre a puxar pela minha cabeça, a puxar por mim, a continuar a conhecer pessoas estrangeiras. E uma coisa que fez muita diferença para mim foi entrar na IASEC, que foi uma organização na Católica, que é uma organização mundial, mas por acaso na Católica havia um comitê.
E isso para mim foi tipo essencial. Eu acho que se não tivesse ido à IESEC, eu talvez me tivesse perdido um pouco naquela onda do ok, vou arranjar um trabalhinho em Portugal, só fazer uma coisa qualquer em comunicação social. Mas a IESEC voltou a despoletar em mim aquela vontade de pá, não, existe um mundo lá fora, eu posso ir fazer estágios lá fora. Depois posso sempre voltar, porque é isso que uma pessoa tem que pensar. Aqui está sempre aqui, nós temos sempre que voltar para cá, tipo, e está ótimo. Mas há um mundo lá fora. E portanto, pronto, foi importante. Porque tu, enquanto estudavas, também foste acumulando um conjunto Sim. de estágios muito Sim. diferentes. De alguma forma era essa tua, permite uma expressão, sede de ir ver o que é que se passava? Era, sim. E também teve muito a ver também com a forma como eu fui educada, eu acho, mas sem dúvida que eu sempre trabalhei enquanto eu estudava, ok? Isso é uma coisa minha, mas também muito porque os meus pais, por exemplo, não facilitavam, apesar de eles terem posses, não facilitavam a questão do toma lá uma mesada X por mês e pronto. Ou seja, não me facilitavam isso. Eu queria ir de férias, tinha que juntar o meu dinheiro. Se eu queria ir sair à noite não sei quantas vezes, enquanto estava na universidade, tinha que levar o meu dinheiro. E então eu sempre pensei, bem, então tenho que ir trabalhando para ter aqui o meu milheiro, pronto. Então sempre fui trabalhando. E mesmo na Católica, trabalhei no MBA Office, como tarefeira, chamavam-me na altura, que tratava dos papéis que os professores precisavam para as aulas, tirar as fotocópias, uma coisa completamente básica, mas que eu aproveitava para aprender. Tipo, que gira, estas cadeiras são tão giras e tal. E ia juntando dinheiro, ok? E mesmo antes disso, já tinha trabalhado num call center. Os meus pais quase que não sabiam o que haviam de fazer comigo, porque eu estava sempre a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo. Que ao início, para eles, foi um bocadinho estranho, do género, olha, nós não te andamos a dar uma exorbitância de dinheiro todos os meses, mas também não é suposto parar de estudar. Mas eu não, eu ia sempre mantendo as duas coisas. É da tua natureza. É uma vontade de ser independente, sim, e de não depender de nada nem ninguém. E hoje em dia sinto mesmo muito orgulhosa de saber que eu realmente consigo autossustentar a mim e à minha filha, se for preciso, sozinha. Não preciso fazer isso, mas se for preciso, faço. Então isso, e era uma coisa que eu tinha na minha cabeça desde criança, é engraçado. Aquela vontade de ser independente. Foste 2 meses para a Índia. Sim. Como é que foi essa experiência? Foi espetacular. Eu não sei como é que agora que tenho uma filha que tem 3 meses, agora eu não sei como é que os meus pais me deixaram ir de género. Eu estou sempre a dizer, eu não vou contar à Matilde que eu fui fazer isto para ela não ter ideias de fazer o mesmo. É terrível, mas fui com a IESEC, ok? Porquê? Porque eu na IESEC, aqui em Portugal, eu era responsável na Católica por garantir que recebíamos estagiários lá de fora e enviávamos estudantes da Católica lá para fora para estagiar. E nisto havia muitas pessoas que queriam ir para a Índia. E a uma e a outra, isto é muito interessante porque eu preparava a ida deles. Acabei por ir eu também no fim, portanto, no fim do meu percurso na IESEC, disse, olha, agora vou eu experimentar o que é fazer um estágio num destes países. E fui para a Índia e foi espetacular e mudou completamente a minha pessoa, porque eu apercebi-me na Índia realmente que eu sou capaz de muito mais do que aquilo que eu já achava que era, porque eu, apesar de tudo, tinha alguns medos, tinha alguns receios, eu sempre fui, não gosto muito de adrenalina, não gosto muito de coisas, sei lá, há pequenos pormenores, apesar de ser uma pessoa que arrisco, não arrisco muito em coisas que me possam pôr em perigo. E na Índia, quer uma pessoa queira, quer não, aquilo, durante o dia tens N obstáculos, do género, atravessar a rua, tens tipo um camelo a passar, uma vaca e um buraco no chão. Isto parece que não, é uma coisa pequena, é um pormenor, mas estar lá 2 meses com 23 anos, 2 meses, quase 3, com 23 anos, fez toda a diferença para mim. Viajar 14 horas num autocarro para ir visitar um sítio, quer dizer, e trabalhei numa ONG lá com um grupo de 10 pessoas, em que basicamente estivemos a ajudar slums, portanto favelas, a conseguirem ter os recursos que precisavam para ao fim do dia receberem materiais desde comida até a higiene pessoal, até jogos para as crianças aprenderem certas coisas, leitura, etc. Então fizemos uma parceria com montes de hotéis 5 estrelas para eles enviarem para estas favelas ao final do dia o que lhes restasse do dia, desde escovas de dentes, não usadas obviamente, mas coisas que os hotéis tinham e cá muitas vezes mandavam para o lixo ou que tinham a mais e que não sabiam o que fazer com aquilo. Então eu com 23 anos, pronto, ajudei a montar este projeto e foi espetacular. As pessoas que eu conheci e também um lado muito espiritual, ok? Porque ainda tem esse lado espiritual. E eu com 23 anos a perceber-me e conectar-me com este lado mais espiritual em mim e das pessoas com quem eu estava, pronto, foi espetacular. Foi mesmo, mudou completamente. Até hoje tem um marco muito grande na minha vida. Regressada da Índia, foste para a Microsoft. Sim. Como é que foi esta experiência? É muito engraçado como é que eu fui parar à Microsoft, porque na verdade o meu percurso para entrar na Microsoft começou antes de ir para a Índia. Eu estava numa conferência da IESEC, por acaso, e estava lá um senhor que é o Vítor Santos, que teve um impacto muito grande em mim, mais tarde ficou o meu manager na Microsoft, e ele disse,
pediu-nos a todos para escrever, portanto, isto éramos miúdos, 22, 23 anos, porque é que nunca trabalhariam na Microsoft? E eu, espetacular, eu já sei exatamente porque é que eu nunca trabalharia numa organização tão grande, seja ela qual for. E escrevi, portanto, eu sabia que daqui a 2 semanas ia para a Índia, portanto, toda eu estava formatada para, eu quero mudar o mundo, eu não quero trabalhar numa grande empresa, então escrevi uma página inteira, porque é que nunca trabalharia, e entreguei. Fui para a Índia e tal, depois de voltar da Índia, tipo, 2 semanas depois ele contacta-me por e-mail, porque nós tínhamos de deixar os nossos e-mails, os nossos contactos, porque eles estavam à procura de um estagiário e ele disse, olha, depois o que eu gostar mais vou contactar. Eu esqueci-me, eu nunca mais lembrei daquilo. E eles escreveram-me a dizer, adorei o que escreves, quero que venhas falar comigo. E eu lembro-me de ainda pensar, não, eu não vou, então mas eu escrevi que eu nunca iria, agora vou. Lá me convenceram, o meu pai convenceu-me, tens que ir lá falar com ele. E eu, ok, fui falar com ele. E depois acabei por ficar lá. E foi aí engraçado que eu comecei a trabalhar com startups, sem saber ainda, quer dizer, eu nem me lembro se na altura nós já usávamos a palavra startups, honestamente. Mas o meu trabalho eu era estagiária e eu tinha que ir falar com incubadoras, que na altura havia tipo a DNA Cascais e assim, e a FNAB, a Federação Nacional de Business Angels, quer dizer, não havia assim tanta coisa. Mas eram angels, incubadoras que estavam a ajudar pequenas e médias empresas, mas mesmo mais pequenas, a começar com tecnologia, seja ela qual fosse. E o meu papel era um bocadinho criar ali as relações e tal, mas eu do género aprendi tudo com o meu manager, com o Vítor. E hoje em dia é engraçado, porque se eu agora olhar para trás, o que eu estou a fazer hoje em dia é isso mesmo, mas em ponto gigante, não é? Na Amazon, portanto, é o que eu costumo dizer às minhas mentees e às pessoas que eu acompanho, que é, cada passo que nós damos, tem tudo um motivo à frente, do trabalho mais simples que nós possamos ter tido. Tipo, coisas de quando eu trabalhava no call center, honestamente dá-me imenso jeito hoje em dia, o saber ouvir o cliente, o decifrar o que ele está a dizer ou ela. Pronto, e é isso. Porque agora vamos entrar no projeto que eu mencionei ao início das Nações Unidas, quando tu saíste da Microsoft, rumaste a Nova Iorque e foste para as Nações Unidas. A minha pergunta aqui é, em primeiro lugar, o que é que tu ias à procura? Quando decides abraçar esta nova aventura para as Nações Unidas, que no fundo liga um bocadinho com aquilo que já tinhas dito lá atrás, que tu querias era mudar o mundo. É isso. O que é que tu foste à procura? Mas eu quero saber também o que é que tu encontraste. Boa pergunta. O que eu fui à procura era, again, muito sonhadora, querer mudar o mundo. Dentro de mim, eu quero, e no futuro irei ainda mais querer fazer isso, que é work with a purpose, ok? E na altura eu já queria isso. O ir para as Nações Unidas foi do género, honestamente, candidatei-me online, preenchi uma candidatura enorme, contactaram-me, gostaram imenso de mim, fizeram uma série de perguntas e entrevistas e eu fiquei. E eu larguei a Microsoft, também o meu pai tinha falecido nesse ano, eu queria mesmo sair um pouco daqui, mexeu com muita coisa aquilo. E nos primeiros para as Estados Unidos era ir para Nova Iorque, tipo um sítio longe, novo, com luzes, com energia, para as Nações Unidas, onde existe a possibilidade de mudar o mundo, ou pelo menos achava eu naquela altura mesmo a fundo, não é? Acreditava muito a fundo nisso. E fui e foi incrível. E conheci muitas pessoas que ainda hoje são muito minhas amigas e que ainda hoje têm posições muito relevantes em organizações mundiais, não é? Que estão mesmo a tentar fazer alguma coisa para melhorar o mundo. E para mim essa experiência internacional foi assim, o viver sozinho, o estar sozinha, também isso me ensinou muitas coisas que hoje trago e que são relevantes para mim na minha vida profissional. Agora, quando eu lá cheguei, não vou mentir que adorei, espetacular, mas, ok, de repente já não posso ser assim tão fazedora, não é? Porque eu sou uma builder e quando se entra numas Nações Unidas, não é tipo entrar numa tech company é que nos dão imensa liberdade para nós criarmos. As Nações Unidas é do género, olha, vens para aqui, isto tem certos processos e tens que fazer isto da maneira como isto está feito. Quer dizer, eles nem sequer usavam bem Excel na altura. Eram os contactos das várias organizações, estavam todas em pastas e eu trabalhava muito a ajudar as NGOs a ter mais contacto com as Nações Unidas, mas enquanto estagiária, portanto, o papel que eu podia ter era muito limitado. Isso a mim frustrou-me um pouco, não vou mentir, não adorei o trabalho que lá fiz, mas ainda assim, no fim, consegui ter um impacto positivo e a minha chefe até me pediu para eu lá ficar, eu acabei por não ficar, mas de facto, quer dizer, o sonho de lá chegar, eu consegui e lutei por isso, mas quando lá cheguei, não vou mentir, que a nível de trabalho foi um bocado uma decepção, mas eu usei isso de género, ok, que mais é que eu posso aprender? E aprendi imenso com os meus outros colegas, com as pessoas que conheci, e foi também muito aí que eu também comecei a olhar mais para isto das startups outra vez, que eu percebi, espera lá, eu gosto imenso disto de mudar o mundo, NGOs e tal, mas aquele trabalho que eu estava a fazer anteriormente de startups é mais hands-on, é mais mãos na massa e eu consigo ver resultados mais rápido. Foi aí que eu percebi. Eu gosto de coisas que
que me tragam resultados mais rápido. Depois, mais tarde na vida, logo irei focar-me noutras coisas. Mas agora eu senti aquele impulso de eu preciso de voltar para o meio da inovação, do empreendedorismo. Porque é curioso, porque no processo também te vais descobrindo a ti própria. O que é que vai fazendo mais sentido para ti? Sim, sem dúvida, que é muito importante. Eu devo referir que eu fui uma pessoa, não por ser impulsionada pelos meus pais nem nada, mas eu sempre procurei muito a questão da terapia, de falar com um psicólogo, falar com uma psicóloga. Eu sempre gostei muito de pensar, sou muito pensadora, não é? Eu costumo dizer, quem pensa muito sofre mais, é verdade. Às vezes, a ser-se um pouco mais ignorante, não é? E não saber tanto, às vezes sofremos um bocadinho menos. Mas isto era inato em mim, portanto, eu tenho muito esta tendência de cada experiência que eu tenho vai-me trazer alguma coisa que me vai fazer conhecer mais sobre mim própria e por isso me vai trazer mais sucesso no trabalho. Tudo está interligado. Ainda antes de regressares a Portugal, estiveste a trabalhar em Bruxelas, em Budapeste. Sim. O que é que foi este agregar de todas estas experiências? Sim. Não vou mentir que houve aí uma parte em que eu poderei ter ficado um pouco perdida a nível de, ok, espera lá, agora literalmente no momento baralhei-me um bocadinho do género, o que é que eu quero fazer agora? Não vou ficar nas Nações Unidas, eu queria mesmo voltar para a Europa, tinha vários motivos para voltar, pessoais e profissionais, mas também muito pessoais, e decidi ir para Budapeste, porquê? Porque apareceu uma universidade muito boa lá que queria alguém que criasse uma rádio na área de direitos humanos e tudo. Eu tinha lá alguns amigos a viver e disse, olha, aí comecei a entrar um bocado naquela do free flow. Vou experimentar, vou arriscar. Eu estava a gostar desta coisa do viver fora, ok? De não ter que estar em Portugal. E, portanto, fui um bocado indo. A minha experiência em Budapeste não foi assim muito importante. Não foi, e que também é importante referir isto, que é ok, também se cometer erros pelo caminho, foi um bocado ali um desvio do que eu queria, mas fine, whatever, fui, aprendi, voltei muito rápido, foi muito rápido, eu percebi que aquilo não era para mim, voltei. E depois, quando fui para Bruxelas, foi outra vez numa tentativa de, ok, bora, vou outra vez para fora, eu ainda fiquei mais uns meses em Portugal, mas não quero estar aqui, vou outra vez. E não me arrependo nada, porque em Bruxelas acabei por trabalhar, ainda não na área do empreendedorismo, fui trabalhar num hotel 5 estrelas na área de organizar tipo eventos para executivos, para grandes empresas. Portanto, lá estava eu outra vez com o fascínio das grandes empresas. Estive lá. Passado também poucos meses percebi, também não é bem por aqui. Pronto, tudo bem. E voltei para Portugal e voltei a encaminhar o meu caminho. Portanto, eu acho que é muito importante referir isto, porque eu falo disto muitas vezes com as minhas mentees e com as pessoas com quem que eu acompanho muito, que é ok cometer uns errozinhos, somente quando estás ali nos 20, e depois também, mais tarde, mas então, ali na casa dos 20, do género, arrisca, vai, fiz amigos, foi divertido, conheci sítios novos, olha, pratiquei imenso francês em Bruxelas, portanto, tudo isso serviu para alguma coisa. E quando voltei já a perceber, ok, já percebi o que é que eu quero. Tipo... De alguma forma, esse experimentar e vermos o que é que nós não queremos também faz parte do processo dúvida. de construirmos a nossa carreira. Sem dúvida. É por isso que eu acho que é preciso uma pequena dose de loucura e não tenham medo de arriscar, porque sim, têm mesmo que cometer alguns erros. E isto é na vida profissional e em tudo o resto, não é? Quer dizer, nós não ficámos, ou algumas pessoas ficaram, mas muitos de nós não ficámos com a primeira pessoa que nós conhecemos e por quem nos apaixonamos nesta vida, não é? Portanto, eu acho que é importante isto, é o cometer erros, o experimentar, sem dúvida, sim. Para mim fez-me toda a diferença e é assim a minha receita para a felicidade. Quando regressaste a Portugal, tiveste inicialmente com 2 projetos, na Uniplaces e na API. O que é que foram estes projetos? Porquê é que lhes disseste que sim? Bem, a Uniplaces adorei, foi assim foi o meu comeback to the startup world, não é? E agora, olhando para trás, no fundo, eu acabei por já estar, e depois vamos falar disto mais à frente, nos vários lados do empreendedorismo em Portugal, não é? Na startup, na aceleradora, na Startup Portugal. Bem, mas depois já vamos juntar os pontos todos. Mas a Uniplaces era uma startup na altura muito pequena, éramos 15 pessoas, e quer dizer, era espetacular. Todos os dias havia uma coisa nova, depois havia rondas de financiamento, os founders super excited, partilhavam connosco, criou-se ali um ambiente de família. E eu era Head of Partnerships e, portanto, aprendi muito sobre como é que uma empresa tão pequenina que está em alto crescimento e toda a gente está a olhar para ela em Portugal, mas também lá fora. Era o início do empreendedorismo à série em Portugal. Foi aquela fase da Uniplaces, da Startup Lisboa, foi quando tudo começou a ter um boom, não é? A BTI, que já existia há muitos anos, mas eu estava no meio disso mesmo ali no início, com Miguel Santamaro e com outros. E, portanto, foi muito importante para mim, aprendi muito com Miguel Santamaro e com outras pessoas que lá trabalhavam, e saí da Uniplaces para ir para a API, meramente, honestamente, na altura, porque, pronto, convidaram-me da API,
era um bom salário. Eu estou a dizer isto porque há uma pergunta também muito relevante aqui, que é porque é que eu quando fui para a API, depois acabei por sair da API, foi uma grande mudança na minha carreira e foi uma coisa difícil para mim, mas eu fui para a API meramente, sinceramente, por uma questão mais financeira de, ok, eu se calhar preciso de um bocadinho mais de certeza, se calhar isto das startups é muito giro, mas espera, se calhar não devia ficar já aqui. Portanto, eu voltei a ficar com medo, voltei a desviar um bocadinho do caminho e depois voltei a engrenar. Portanto, isto realmente, pronto, tudo, agora eu olho para trás, tudo fez sentido e não me arrependo. Mas a API eu fui muito mais para questão financeira e porque me ofereceram um role muito interessante de montar a API em Portugal. Pronto, mas muito rapidamente eu percebi que também não era para mim. E é aí que, quando sais, vais para a BTI? Pronto, exatamente. E foi esse um dos grandes que tive que arriscar muito a minha carreira, porque eu estava na API com um salário ótimo, como no fundo country manager em Portugal, a montar aquilo tudo, mas eu percebi, eu não sou feliz. Tipo, eu não sou feliz. Eu vou dormir todos os dias e penso que seca, amanhã vou ter que ir trabalhar para aquilo. E, portanto, foi difícil, porque eu, de facto, mudei para a BTI, arrisquei muito, tanto a nível salarial, como, não é, ok, vou voltar para a área das startups, será que eu tenho mesmo jeito para isto? Mas o que me motivou muito foi conhecer uma pessoa que ainda hoje é muito relevante para mim, que foi o Ricardo Narvão, que para mim é um amigo, é um mentor. Ele é que me, pronto, quando me entrevistou, disse-me, esquece, tu foste feita para isto, para ser Head of Community da BTI. E de facto fiz um trabalho muito interessante, contactei com as startups todas que eles já tinham, e aí entra outra vez aquele meu fascínio que eu ganhei muito anteriormente, né, na Microsoft, que é, ok, quem é quem, como é que eu consigo conectar as pessoas, quem são os founders, quem são estas startups, quem são aqueles VCs, como é que eu consigo misturá-los a todos, como é que um conecta tanto com o outro, pode criar projetos, e daí foi a partir daí que tive um grande boom na minha carreira de startups em Portugal, não é? Pelo qual hoje em dia sou muito reconhecida, mas a BTI fez toda a diferença, sem dúvida. Tu tens vindo ao longo das respostas que tens vindo a dar e ao longo da história, da tua história que tens vindo a contar, sempre a referir o tema das pessoas com quem te foste encontrando, relacionando, que te foram ajudando. Falaste no tema do coach, da mentoria, de seres mentee, de seres mentora. Isso tem vindo a fazer franca diferença na tua carreira? Sem dúvida. As pessoas, este aconselhamento, este pedido de ajuda, este perguntar como, e essa partilha que depois estás também tu hoje a fazer com outras pessoas. Sim, sem dúvida. A primeira pessoa que eu me lembro que me falou de mentoria foi um senhor, tipo, nos Estados Unidos, que era lá dono de um VC da Califórnia. Eu era, tinha pai, 27 anos e conheci-o, e ele disse, Marta, como é que achas que eu cheguei aqui? Do género, eu tive mentores, ok? Eu não estou reinventing the wheel. E isto que ele me disse foi muito interessante, que é, porque às vezes olhava para estas pessoas e pensava, uau, eles são fascinantes, mas tiveram que reinventar tudo e tiveram que criar uma coisa. E como é que eles chegaram a estas coisas? Não, tipo, do género, eles receberam muita mentoria. Quer dizer, nós se nos entreajudarmos uns aos outros, torna-se tudo muito mais fácil. Um puxa pelo outro. Eu tenho uma mentee, que é a Sara Aguiar, e ela, e também tenho várias, a Joana Oliveira, e o Joel e outros, mas, por exemplo, eu aprendo muito com eles. Ainda agora eu estou a aprender imenso com a Sara Aguiar sobre como é que ela montou um podcast, por exemplo. E eu sou mentora dela, mas ela também acaba por ser minha mentora em certas coisas e ensinar-me e puxar tanto por mim em tantas coisas. Portanto, sem dúvida que as pessoas que nós conhecemos, sejam elas mais senior ou mais junior, podemos sempre aprender qualquer coisa e podemos connect the dots e mais tarde, quem sabe, não vamos estar nós a trabalhar para elas ou whatever. E portanto, e isso é uma das coisas que eu trago muito aos founders em Portugal, eu sinto, e é por isso que tantos founders confiam em mim para os referir a VCs e para os ajudar quando têm dúvidas ou quando precisam de algum tipo de ajuda, em que caminho é que vão de seguir, porque sabem que eu conheço muitas pessoas, tenho muita experiência de lidar com muitas pessoas e tive em muitos lugares e portanto tenho esta visão muito broad, ok? Eu sou muito range, não é? E isto tem feito mesmo toda a diferença, conhecer pessoas, conectar pessoas. E só para acabar, o Ricardo Narvão é o grande exemplo disto, ok? Ele é para mim o maior community manager em Portugal na área do empreendedorismo. Ele conecta todas as dots de uma forma quase obsessiva, que eu acho assim hilariante e farto-me de rir com ele por causa disto. Mas ele está sempre em todo lado e ele ensinou-me também muito disso. Eu já tinha isto em mim e ele despoltou isso em mim, não é? Ele viu, tu tens isto, e ajudou-me a trazer isto cá para fora. Sentes que de alguma forma, através disso que tu acabas de dizer que fazes, juntando aquilo que começaste, podemos dizer no início, de que querias mudar o mundo, através destas pessoas não estarás a fazê-lo? Também, uma a uma, sim, sem dúvida, sem dúvida. Devagarinho vão mudando mentalidades, sem ser pushy, porque eu não gosto de ser pushy,
mas acredito que elas olham para mim como um exemplo. Ok, a Marta, apesar de tudo, está em Portugal. Eu, apesar de tudo, agora estou em Portugal. Eu regressei em Portugal e consegui fazer a minha carreira em Portugal. E, portanto, o facto de conectar pessoas, falar com tantas pessoas e elas verem o meu percurso, não é? Acho que as inspira, sem dúvida. Eu vou mudando o mundo um bocadinho através das pessoas e das pessoas que vou mentorando e conhecendo, sim. No decorrer destas tuas experiências profissionais, depois, entretanto, também passaste para Startup Portugal e já lá vamos, criaste também um projeto teu. Sim. O Discover Walks. Sim, sim. Conta-nos lá essa aventura. Mais uma. Mais uma, é verdade. Então, o Discover Walks, eu sou uma apaixonada por Portugal, bem, por Lisboa, então sou mega fã, mas eu sempre fui aquela pessoa, de todos os sítios para onde eu ia, eu falava sempre muito do meu país. E o Discover Walks é um projeto que eu trago para Portugal numa altura em que ainda não havia estes tours, aqueles paid tip supported tours, portanto, aquela coisa de uma pessoa vai a um tour e no fim dá o dinheiro que quer, quer dizer, na altura isto ainda não havia em Portugal, havia tipo em Berlim, na altura era uma grande coisa em Berlim, em Portugal não. E eu, bem, pus-me numa estava assim a testar o que é que é fazer, será que é ter a minha empresa, será que não, olha, vou começar o meu projeto. E comecei numa ok, vou fazer um tour em Belém, outro em Alfama, e meti-me, literalmente, perdi-me no meio de Alfama e de Belém, e ler história, portanto, aquilo quase que foi terapêutico para mim, de perceber o que é que aconteceu nesta zona de Lisboa e naquela zona de Lisboa, e que histórias é que eu posso contar sobre isto. E, portanto, foi muito por diversão e ver, deixa lá ver se isto pega, e comecei a testar. E de facto, pronto, criei o Discover Walks, todos os dias havia um tour, um em Alfama e um em Belém. Posso dizer que os primeiros 30 dias apareceram 2 turistas, eu ia para lá todos os dias, porque aquilo era uma coisa muito gira, que era, às 11 era em Belém, às 13 era em Alfama. Eu lembro da minha mãe dizer-me, oh filha, mas tu vais outra vez, mas não tem a aparecer turistas, se calhar não vale a pena. Não, mãe, eu vou porque eu tenho a certeza que isto vai funcionar. Então, muito marketing online, muito falar com os hotéis a divulgar, e começaram a aparecer pessoas. E pá, ainda durou tipo 8 anos em que eu fazia aquilo ao mesmo tempo que ia tendo outros empregos. Só quando eu entrei para a Amazónia que eu de facto larguei aquilo a 100%. Eu montei uma equipa de 10 guias, depois acabei por passar a empresa para um deles. Mas pronto, quer dizer, foi super interessante, porque não só os turistas todos que eu conheci, perceber a paixão deles pelo meu país, o poder ensinar os guias, olha, como é que se apresenta Portugal, não só tipo... Olha, isto é o convento não sei quantos, isto é a rua não sei quantas, isto são as nossas tradições, mas tipo, quem são os portugueses? Quem somos nós? Nós, enquanto portugueses. Os guias eram todos portugueses de Lisboa, era uma coisa que era preciso ter, que era seres lisboeta, e depois fazeres follow-up com os turistas se fosse preciso, ficares quase amigo deles. Era um bocado o conceito. E agora continua, o Discover Walks existe, e também em Paris e em Los Angeles, não é meu, não é? Porque na altura eles simplesmente não tinham em Portugal e aquilo foi tipo um franchise que eu comecei cá, mas eu sei que em Portugal já não funciona como funcionava antes, e tenho muitas saudades, devo admitir, de ter a minha própria empresa, mas foi muito giro, e fez toda a diferença para eu agora poder ajudar founders, porque eu sei as dificuldades que eles passam, mais na área do turismo do que noutras, mas sei o que é pá, andar ali a batalhar todos os dias e ninguém acreditar em nós, e temos que aparecer, literalmente, fisicamente, eu tinha que aparecer todos os dias, até aparecerem turistas. Portanto, eu passei por isso, pela dor que é. Dizia eu há pouco que tu da BTI sais e entras na Startup Portugal, e a minha pergunta é, aqui nesta fase tu começaste a dar-te conta que de facto era neste mundo do empreendedorismo que tu estavas em casa? É, completamente. Tipo, ok, aí fui dizendo, ok, pronto, Marta, chega de tipo outras cenas, chega de experienciar outras coisas, está bom. Again, eu gosto muito de experienciar, eu vou sempre ter isso, eu sou uma builder, estou sempre a dizer, eu vou sempre alguma coisa em mim, tipo, testar um bocadinho de outra coisa, mas eu aí percebi, o empreendedorismo é a minha cena, entre aspas. E porquê é que eu fui para a Startup Portugal? Porque eu sou uma pessoa de... Lá está, eu quero mudar o mundo, eu sou uma pessoa de work with a purpose, sou uma pessoa que tem que trabalhar com uma missão, ok? E a ideia de estar numa startup como a Aniplaces era fantástica, estar na BTI, que no fundo era uma aceleradora e no fundo uma innovation house, não é? Era espetacular, mas eu queria algo maior do que isso, não é? Do género, eu quero fazer parte de algo que mova o meu país, que ajude de facto o meu país a andar para a frente. Então, quando me convidaram para uma entrevista na Startup Portugal, eu senti-me quase que estava a atrair a BTI, não é? Mas pronto, mas lá fui, depois contei isto tudo ao Ricardo Marvão, ele era meu chefe na altura, fui e não me arrependo nada, porque de facto eu na Startup Portugal senti que representei Portugal lá fora, portanto aquele meu sonho de criança de eu um dia vou ser embaixadora de Portugal, não sei bem como, mas vou ser, eu acabei por ser muito embaixadora de Portugal na Startup Portugal.
porque eu fiquei responsável muito rapidamente pela área mais internacional. Então, o meu trabalho era espetacular, muito cansativo, mas era quase todos os meses eu ia para uma conferência internacional com um grupo de startups portuguesas, levá-las lá, apresentar-nos AVCs lá, estávamos presentes na conferência lá, tipo Las Vegas, São Francisco, Londres, pá, em todo o lado, a Berlim, e eu ia com elas e foi espetacular. E realmente esta coisa de ajudar Portugal a andar para a frente, dentro daqueles pilares do empreendedorismo, depois trazer know-how lá de fora, cá para dentro, falar com a equipa na Startup Portugal, olha, isto é o que eles estão a fazer, podíamos testar isto ou aquilo. Foi muito importante e quase que fechou o circle. Quase que fechou o circle, não é? Startup, Uniplaces, Aceleradora, BTI, Startup Portugal, que é uma organização mais do Estado, e depois só faltava mesmo ir para uma Big Tech representar Portugal, que é o que acabei depois por fazer na AWS, na Amazon. Olha, e agora conta-nos essa aventura, porque tu de facto em 2019 integraste a Amazon. Como é que tem sido agora este novo desafio? Sim. Não foi fácil logo à partida eu admitir a mim própria, olha, eu se calhar quero ir para uma Big Corp, não é? Porque aquela Marta da Índia, como eu digo, continuava ali, não é? Vou voltar para uma Big Corp, será que eu quero mesmo isso? Será que vou conseguir fazer a diferença lá? Mas eu vi nos diferentes Amazonians que eu ia conhecendo, as diferentes pessoas da Amazon, que de facto eles eram muito aquilo que eu tenho, que eram muito builders, muito empreendedores, e que a Amazon é uma empresa que de facto puxa por isso. Uma pessoa que não seja empreendedora na Amazon, sinceramente não se vai safar lá muito tempo, porque aquilo é um bando de empreendedores, todos com ideias ao mesmo tempo, é uma empresa muito inovadora. Eu comecei a perceber isso e disse, ok, talvez eu nesta até trabalhasse, sabendo que eles iam estar em Portugal e que iam abrir em Portugal e que eu já tinha bons contactos lá através do trabalho que eu fazia, porque eu, apesar de tudo, parece que não, mas eu, na BTI, na Startup Portugal, eu fui conhecendo estas pessoas, não é? Destas Big Tech, porque no fundo elas também têm interesse em startups. E eu fui conhecendo, eu gostava muito dos Amazonians que eu conhecia. Então, pronto, na altura candidatei para esta posição, que era de ser Business Development Manager em Portugal, na área das startups, que basicamente era pôr a AWS no mapa de Portugal, do mundo empreendedor em Portugal, de que forma é que a AWS pode ajudar os founders e as startups no geral e muito também os CTOs em Portugal. E assim foi, pronto, foi um percurso incrível de entrevistas que eu nem vou começar porque a Amazon de facto é muito difícil de entrar, mas quando entrei adorei e durante 2 anos foi isso que eu fiz. O meu trabalho na Amazon era de facto pôr a AWS no mapa. Andei de norte a sul do país, incubadoras, aceleradoras, trabalhei com muitas pessoas espetaculares, muitos founders, e de facto hoje em dia fico mesmo orgulhosa de perceber que a AWS tem uma presença muito forte cá. Depois mudei de role lentamente, ok? E depois já podemos falar sobre isso. Hoje em dia não é isso que eu faço dentro da Amazon. Também eu tive que me soltar das minhas amarras. Lá está, que é o meu lado de bora arriscar. Repara, seria muito mais confortável para mim ficar na posição a fazer Portugal. Ok, confortável. Pronto, sou conhecida em Portugal, no mundo das startups, já conheço os VCs todos, as startups todas, as incubadoras todas, mas começou aquele bichinho outra vez do espera, mas eu não posso ficar confortável, eu tenho que ir agora fazer outra coisa. E como é que foi esse fazer outra coisa? Levantaste a mão, procuraste essa outra coisa, foste à procura dessa oportunidade internamente, como é que isso acabou por acontecer? Sim, assim, foi um bocadinho orgânico, mas como eu digo, nada é 100% orgânico, não é? Uma pessoa também tem que se posicionar. Eu sabia que a Amazon queria de facto expandir um programa muito interessante na altura, que só existia em Israel na altura. O programa chamava-se Builder Space em Israel e trabalhava com tudo o que eram early stage startups. Portanto, era um programa de 10 semanas, em que durante 10 semanas as startups participavam num programa online, em que recebiam uma série de mentoria e sessões e tudo mais por parte da AWS. Estava a correr muito bem em Israel e eles queriam expandir por EMEA todo. Então, na altura, quer dizer, eu comecei a ajudar, olha, podia ser desta forma ou daquela, porque lá está, a Amazon incentiva muito que só porque estás em Portugal a fazer o teu trabalho não quer dizer que não possas ajudar a pensar noutro projeto qualquer que nós estamos a pensar lançar. E eu levantei a mão, tipo, olha, eu quero ajudar. Pronto, Portugal também é um país pequeno e por isso eu estou habituada a esta coisa de ter que reinventar e criar programas novos e novas formas de fazer as coisas e, portanto, contem comigo. E lá está, só uma à parte, isto é um dos pontos a favor de trabalhar num mercado pequeno, é que nós temos esta capacidade de nos reinventarmos. Eu vejo colegas meus, se calhar, no Reino Unido ou no mercado maior, nos Estados Unidos, estão um pouco mais confortáveis, não têm tanta necessidade de estar sempre a reinventar. E nós aqui precisamos de fazer isto. Então pronto, não é? Eu levantei a mão, tipo, olha, eu quero ajudar a expandir esse programa de Israel para a EMEA. Comecei numa task force a ajudar. Bem, quando a posição apareceu para ser manager do programa, eu disse, vou-me candidatar, claramente. Tinha montes de competição lá dentro, pessoas espetaculares.
Mas eu disse, não, mas tipo, de certeza que eu pelo menos tenho que tentar e se calhar até vou conseguir a posição. E de facto consegui, porque esforcei-me muito e eu acho que sou uma pessoa muito empática e sou uma boa people manager, eu considero-me uma boa people manager e eles procuravam muito acima de tudo alguém que fosse uma boa people manager. Ok, podes ou não perceber mais ou menos sobre aceleradoras, porque eu no fundo estou a gerir uma aceleradora a nível de IMEA, mas tens que perceber de pessoas, porque tu vais gerir uma equipa de pessoas, por sua vez vão lidar com muitos founders e portanto tens que saber passar essa energia, essa empatia para a tua equipa. E pronto, e assim foi, fiquei com a posição, tem sido espetacular, muito desafiante, não vou mentir, ok, nós tivemos que construir aquilo quase de base, mas pronto, mas espetacular, sim. Eu li numa entrevista tu onde tu dizias que podemos impulsionar a inovação através da diversidade e destacavas a diversidade de pensamento. Tu acreditas que esta diversidade de pensamento que tu tens e que impulsionas, pode vir desta diversidade de experiências que também te foste permitindo viver? Sim, sem dúvida. E o pensar diferente é muito importante, por exemplo, no contexto até de uma equipa. Por exemplo, olhando para a minha equipa neste momento que eu estou a gerir, cada pessoa é super diferente uma da outra. Na forma como pensam, na forma como até às vezes são quase opostas. Eu acho que isso é que faz toda a diferença, porque isso traz inovação, não é? Pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, com ideias até opostas uma à outra. E eu acho que é assim que depois se consegue andar tão rapidamente com o programa para a frente. Eu diria que eu acho que o sucesso e a chave, por exemplo, do programa que eu estou agora a gerir, do AWS Startup Loft Accelerator, ter tanto sucesso neste momento, foi mesmo porque eu recrutei pessoas que cada uma delas é muito diferente de mim e umas das outras, e puxam, e às vezes até entramos ali um bocado, então, mas isso é importante, e portanto uma puxa pela outra, e criou-se um programa que também, ele próprio é muito adaptado a vários tipos de clientes, porque num programa destes, em que nós, quer dizer, trabalhamos com mais de 300 startups ao ano, vão haver founders com vários backgrounds, cada um deles quer as suas coisas diferentes. Portanto, se eu não monto uma equipa diferente, com pensamentos diferentes, é quase impossível ter feito isto acontecer. E, portanto, a diversidade, sem dúvida, sempre muito importante nas várias formas, mas principalmente no pensamento, não é? Isso é uma coisa que eu acho que a Amazon traz muito, e foi um dos motivos pelos quais eu também quis fazer mais do que só o mercado português. Eu estava muito confortável no mercado português, ok? Já não havia muita diversidade de pensamento no meu trabalho com o ecossistema em Portugal. Eu precisava mesmo de ir fazer outras coisas e de estar numa equipa mais multidisciplinar e mais internacional. E eu sabia isso, então pronto, arrisquei, atirei-me para a piscina como sempre. E não é fácil, volto a dizer, não é fácil, é muito mais confortável do que eu estava a fazer antes, mas muito mais. Quando tu consegues desacelerar-te a ti própria, que deve ser um desafio também, respirar e te sentas exatamente num registro mais light, a ler, por exemplo, o que é que tu lês? Conta-nos o que é que tu nos recomendas que tens lido e que tens gostado? Sim, bem, assim há imensos, mas... Bem, primeiro vou dizer primeiro um mais a nível técnico que me dá muito jeito, que é o Atomic Habits, do James Clear. Esse é muito importante para mim porque, lá está, again, eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer muita coisa e sou muito acelerada e estou sempre cheia de ideias. E por isso, o ter hábitos, tanto na minha vida pessoal, mas como profissional, é uma coisa muito importante, que eu tive que me obrigar a ganhar, porque eu sou muito criativa, do género. Eu olho para uma tela em branco e começo a divagar e crio dali qualquer coisa, mas preciso de alguém que venha pôr um pouco de disciplina naquilo, não é? Um pouco de hábitos, não é? E, portanto, o Atomic Habits para mim foi muito, muito importante, foi uma leitura super importante e até ofereci um livro desses a cada pessoa da minha equipa, porque pensei mesmo, bem, não sei se vocês são bons com hábitos ou não, mas eu preciso melhorar e olha, vamos todos ler este livro, e elas gostaram muito. E de facto tem sido muito importante e eu dou por mim a passar muitos desses ensinamentos às pessoas a que eu dou mentoria, da importância de todos os dias haver certas coisas que fazes com uma certa regularidade, de teres bons hábitos em que depois no fundo tens uma cadência de coisas que acontecem, ok, tens espaço para ser criativo, mas também haver certas coisas em que metes processos, porque senão torna-se tudo um caos. E portanto o Atomic Habits sem dúvida é muito importante. E outro, mais recentemente, sinceramente, não é tanto na área profissional, mas como eu junto muito a parte profissional com a parte pessoal e acredito que tudo está interligado, foi o Finding Me da Viola Davis. Porque a Viola Davis de facto tem um upbringing duro, difícil, e eu costumo dizer, normalmente aquelas mentes brilhantes, muitas delas passaram por um background complicado, duro e difícil. Outros exemplos é tipo a Oprah Winfrey, pessoas que às vezes não falamos muito no mundo do business, mas why not, não é? São
mulheres e alguns homens que passaram por situações mesmo difíceis, e a Viola Davis fala isso no livro dela, que é como é que ela se encontrou no meio de tanta violência, de tanto bullying na escola, de ter sido tudo tão difícil, como é que ela ouviu a sua voz. E ela tinha uma coisa, eu revejo muito no livro dela, porque ela tinha uma coisa muito interessante, que ela era muito boa a comunicar. Pronto, era boa a comunicar e a falar com as pessoas. Mas depois, noutras coisas era um bocado desorganizada, não era a melhor aluna da escola, era tudo assim um bocadinho um caos. E na família dela também, na vida pessoal e tudo. Mas ela dali, she was reborn from the ashes, não é? Tipo, ela conseguiu mesmo chegar a algum lado vinda do nada, entre aspas. E eu revejo-me um pouco nisso. Não é que eu tenha vindo do nada, mas de facto cada um de nós com a sua história passada teve que se reinventar, não é? E eu podia ter ficado, pronto, em Portugal, só com o meu pensamento mais pequeno, a pensar, ok, se calhar não posso, se calhar não devo, e consegui-me construir a partir daí, com todos os medos que eu tinha, que eu em criança tinha assim, um bocadinho de inseguranças e de medos, e era um bocadinho bullied na escola e tudo, portanto daí rever-me um pouco. Então o livro dela, é sério, para mim foi brutal, e acredito que mesmo agora, eu só o li agora, mas que na minha vida profissional vai ter muito impacto, porque ela diz muito, ok, don't give up, tipo, onde tu estás agora podes sempre chegar ainda mais longe, e podes trazer as outras pessoas contigo e ajudá-las a encontrar o seu caminho. E é esse sem dúvida o meu grande propósito. Olha, desde lá atrás, desde aquelas primeiras definições que foste fazendo para ti própria, para a tua carreira profissional, as coisas todas que te permitiste a viver, até aos dias de hoje, qual é que acreditas que possa ter sido assim, em altura, um momento mais desafiador da tua carreira até então? Eu diria que era 2. Um foi sem dúvida aquele em que eu decido sair da API e ir para a BTI, ok? Porque aí foi mesmo uma decisão de, ok, eu vou voltar atrás, mas eu agora já estava aqui caminhada, tenho um bom salário, estava tudo certo, mas me nível pessoal, quer dizer, eu por trabalhar na API já consegui ter o meu apartamento, e quer dizer, e tinha que voltar, porque no fundo a API era uma empresa americana, com um contrato até internacional e tudo, portanto eu estava muito bem, mas foi do género, não, mas eu não estou feliz. Portanto, isso foi muito difícil para mim perceber. Vou sair outra vez do conforto para voltar a ir para o desconforto. Foi porque eu aí eu nessa altura já tinha tipo 28, quer dizer, já começa aquela coisa, não é do bem, agora tenho que começar a sentar um pouco. Então aí fez-me um pouco de confusão e foi difícil e tinha inclusive pessoas contra eu fazer isso e portanto tive mesmo que ir um bocadinho contra a maré e arrisquei. E se eu não tivesse ido para a BTI, eu hoje em dia não estaria onde eu estou, portanto a BTI impulsionou-me de facto, foi assim o sítio que depois me levou e que me voltou a posicionar no meu caminho, porque eu estava no Uniplaces e voltei-me a empurrar para fora do meu caminho, a mim própria, foi do género, não, eu vou sair outra vez. E a BTI voltou-me a encaminhar e, portanto, foi assim, foi difícil. Aí foi difícil porque, pronto, a vários níveis eu tive que fazer várias mudanças na minha vida para poder ir para a BTI. Desculpa interromper, só para dizer que às vezes meio passo atrás ou um passo ao lado pode fazer toda a diferença depois, não é? Completamente. E agora mais recentemente foi ter sido mãe, não é que seja um desafio, mas agora estou neste momento em licença de maternidade e estou a pensar, ok, será que isto vai ser um grande desafio da minha carreira agora? Como é que eu agora vou voltar? Como é que eu vou voltar? Claro que vou voltar, eu quero voltar, mas de que forma? Quem é esta nova Marta? Será que eu vou querer continuar a arriscar ou não? E quem é que é a Marta que não arrisca tanto? Como é que eu vou lidar com essa Marta? Daí a importância, lá está, para mim, por exemplo, de ter mentoras mulheres também, que são mães, e que eu tenho uma mentora minha, mãe, que me disse, Marta, não és tu que tens que adaptar aos filhos, os filhos têm que se adaptar à tua vida. Por um lado concordo, por outro não, portanto, é esta coisa do quem é que vou ser eu agora, nesta nova fase. E estou ansiosa por ver, mas sei que vai ser um desafio. Porque o amor que sei do meu filho, eu agora já percebo tudo o que me diziam. Agora já não lhe podes contar que foste à Índia, não é? Não. Quer dizer, hei de contar, mas não quando ela tiver. Quer dizer, não sei, se calhar vou ter que contar e não posso ser egoísta, não é? Mas, porque fez toda a diferença para mim. Mas sim, mas vai ser mais um desafio agora. Marta, quero agradecer-te a tua Obrigada, disponibilidade, o facto de teres vindo. Eu acho que faz muito bem a Portugal essa viva voz daquilo que nós somos, das capacidades que nós temos, as competências que podemos pôr ao dispor de outros além fronteiras e que muitas vezes nos retraímos porque achamos que, ao sermos mais pequenos, cá não temos tanto para acrescentar a outros que são muito maiores que nós. É o contrário. Por sermos pequenos é que podemos fazer muito mais. Obrigada, Marta. Obrigada, Sílvia. Obrigada. Até ao próximo Profiler.